Esse é um momento muito importante na vida do cristão. Nós temos a possibilidade de escutar a paixão do Senhor em 2 momentos. No domingo de Ramos e na sexta-feira santa. E eu gostaria que cada um de nós entendêssemos o porquê se é lido todo este mistério, toda esta paixão. Uma leitura grande, é muito difícil assimilar tudo. Mas a gente conhece a história, a gente sabe daquilo que aconteceu. A gente sabe que as personagens desta história, deste acontecimento, não é algo do passado, é algo do presente. Nós, muitas vezes, fazemos parte deste papel representado aqui pelos discípulos, pelo povo, por Pilatos, pelos sumos sacerdotes, por todos. E todos eles, cada um de nós, temos uma parte. Cada um de nós. Eu gostaria de entendermos um pouco por que, na verdade, a igreja nos pede isto. A introdução desta missa é belíssima, a oração inicial. Quando ela começa dizendo assim para nós: Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade. Quem é humilde? Só um foi humilde: Cristo. Nenhum de nós somos humildes se não tivermos a graça de Cristo. Nenhum de nós é capaz de darmos a vida em favor do outro se não formos em Cristo. Por isso, a celebração ela começa com a bênção dos ramos. Esses ramos que vocês trazem na mão. Este ramo é símbolo do quê? O que a palma é símbolo? Da vitória. E por que eu tenho de trazer esta palma na minha vida? Porque eu sou chamado a deixar que Cristo entre na minha vida, para que a minha vida, os acontecimentos da minha vida, seja um sinal de vitória. Porque se depender de cada um de nós, a nossa vida é um fracasso total. Por que nós estamos aqui? Para nos convencermos de uma coisa: de que se nós não deixarmos que Cristo entre na nossa vida, a nossa vida está fadada a ser destruída. Por isso é admirável escutar esta palavra no dia de hoje. É admirável ver as leituras que falam de quem? Dele, só dele. A kenosis, ou seja, aquele que era Deus, que era o Senhor de todas as coisas, e que é o Senhor de todas as coisas, se submeteu a se encarnar, a se fazer um de nós. Diz da carta de São Paulo, na segunda leitura que hoje escutamos. Ele veio, ele se encarnou entre nós, e ao se encarnar entre nós, ele se fez o último, o menor de todos, e se deixou matar. Uma das características do Evangelho de São Marcos, irmãos, é exatamente este. São Marcos aqui, Jesus não abre a boca. Jesus não fala nada. E sabe por que ele não fala nada?
porque ele está convencido de que esta é a missão pela qual ele foi enviado. Gostaria de falar um pouco para vocês, na introdução, quando Jesus, antes de entrar em Jerusalém, pediu para os seus discípulos buscar o burrinho. Sabe quem é esse burrinho? Somos nós. O Senhor quer que nós o levemos a tantos lugares, a tantas outras pessoas. Nós precisamos ser burrinhos, não cavalos. Muitas vezes a gente quer ser cavalo. O que é o cavalo? O orgulhoso, o prepotente, aquele que quer se mostrar, aquele que quer ser o maior. O burrinho não. O burrinho é burro. E Deus não precisa de nós inteligente, esperto. Ele precisa de nós para que nós o conduzamos. Só isto. Quem vai fazer a obra? Não somos nós, é Ele. Por isso é impressionante, né? Ele diz que precisa daquele burrinho. Uma outra denominação que eu entendi também a respeito do burrinho. Vocês já montaram num burro novo? Ele dá coice para tudo quanto é lado. Ninguém consegue montar num burrinho novo, num jumento novo. Ele pula e ele derruba. Mas Jesus quis montar neste burrinho novo, que ninguém nunca tinha montado, porque ele é a imagem do novo Adão, é a imagem do paraíso, que não existe o mal. Cristo veio para destruir o mal. Jesus entra com o burrinho para cumprir a profecia. Zacarias, que diz a Israel: Israel, o teu Deus entrará em Jerusalém montado num burrinho. E ele vem justamente para quebrar as guerras, as armas, destruir a violência, o mal. Foi por isso que Cristo entrou no mundo, irmãos. Por isso ele se deixou matar. Por isso ele revelou para cada um de nós que não é pelo nosso esforço, pela nossa razão, pela nossa vontade, que nós conseguimos servir a Deus. Por isso ele manifestou isso de várias maneiras. Quando o povo aclamou, ei, Hosana, é o mesmo povo que disse, crucifica-o. E não é diferente hoje, porque com os mesmos lábios que nós louvamos a Deus, da mesma forma, muitas vezes, nós blasfemamos contra Deus. Não é diferente. Por isso que precisa ser mudado a nossa natureza. E como é mudada esta natureza? Que quer fazer a vontade de Deus, mas não faz. Como Pedro, Senhor, eu vou te dar a minha vida. Mentira. Você não se conhece, Pedro. Você é capaz de trair. Você é capaz de dizer, não conheço. E quantos de nós, frente à sociedade, temos medo e vergonha de anunciar o Cristo? Preferimos dizer, não conheço. Para quê? Para defender a nossa vida. Esta é uma verdade, irmãos.
mas o que mais admira a cada um de nós é Jesus, que não abre a boca e que nos ensina a cada momento com as suas atitudes, a cada momento que ele fala, a palavra dele é algo que deve ser preciosa na nossa vida. Uma parte que me toca muitas vezes é o Getsemane. Quando Jesus começa a dizer para os discípulos: ficai aqui e orai, vigiai, porque o corpo está pronto, quer dizer, a alma está pronta, mas o corpo é fraco. E é verdade. Se a gente começa a se conhecer, quão miserável é a nossa situação. Nós somos débeis, fracos, e precisamos da graça de Deus. E para mim a oração de fé é a oração que Jesus faz, quando ele diz assim: Pai, Abba. Vocês sabem o que significa esta palavra, Abba. Essa palavra não é hebraica, ela é árabe. Abba significa papaizinho. Jesus que diz para nós, né, que nós devemos a cada dia pronunciar este Abba. Se é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não o que eu quero. Esta é a oração verdadeira, a oração daquele que se entrega a Deus, daquele que se coloca nas mãos de Deus, daquele que diz para Deus: Senhor, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor permite na minha vida é para o meu bem. Goste eu ou não goste eu. Queira eu ou não queira. Tudo. Será que nós entendemos isso, irmãos? Até quando você perde um filho, que muitas vezes você pensa: é meu filho. É doído, não é? Quando você perde um pai, uma mãe, quando você vê alguém que está com câncer numa fase terminal, ou quando você pega o câncer e tem que passar por todas aquelas etapas de quimioterapia e tantas outras coisas. Seja feita a tua vontade. É isso que o Senhor nos ensina, irmãos. E como entrar na cruz? Orando. Sem a oração não há possibilidade. Como um pai, uma mãe entra na cruz, aceitando o seu filho que se perde no mundo, aceitando a vontade de Deus, ter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Isso é um absurdo na sociedade de hoje. É uma loucura. Um pai e uma mãe ter que viver isto, ter que se sacrificar por causa disto. É a loucura de Deus, é a loucura da cruz. A cruz é escândalo, ainda hoje é escândalo, ainda hoje é estupidez. Para alguns, para outros é amor de Deus. E sabe onde nós vemos isto no Evangelho de hoje? Quando Jesus morre, ali o soldado diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. A fé não vem dos cristãos, não vem dos religiosos, não vem dos sumos sacerdotes. A fé veio de um pagão, um soldado, que olhou para a cruz
E que, embora vendo todo o sofrimento, além do sofrimento, ele viu o quê? O amor. Você, quando olha para a cruz, o que você vê? Quando você olha para a tua cruz, o que você enxerga? Dor? Sofrimento? Você se revolta? Então, você não tem fé. Esta é a constatação mais dura que nós podemos ter na vida. Que diante das nossas cruzes, se a cruz te mata, é porque você não encontrou o amor de Deus. E você precisa, eu preciso encontrar com este amor. Porque eu não posso ressuscitar, não posso entrar na vida eterna se eu não enxergar este amor de Deus, que me chama a renunciar a mim mesmo, que me chama a cada dia a me colocar diante da vontade de Deus, né? Por isso, irmãos, que esta liturgia de hoje nos ajude a entrar nesta Semana Santa. A introdução da missa, ela fala justamente isso, né? Quando ela diz: quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão. É interessante também, porque no Evangelho não se falou proclamação do Evangelho, mas se falou paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que significa a paixão? O amor de Deus pelo homem. O amor de Deus pelo homem é extremo. É extremo. Que ele é capaz de se destruir para nos salvar. Se matar para nos dar a vida. Irmãos, que esta paixão nos ensine também a viver o amor a Deus e o amor aos outros. Quando aprendermos com isto, a nossa vida muda. Nossos relacionamentos mudam. Já não existe mágoa, não existe ressentimento, não existe diferença, não existe ódio, não existe nada. Existe o amor, né? Por isso que o Senhor nos ilumine os nossos olhos para podermos também aprender com a paixão de Cristo por nós, né? Que isto, de fato, atinja o nosso coração, não como sentimento. O sentimento muitas vezes nos confunde, mas como aquilo que é, de fato, amor de Deus por nós.